Ó, gente, adotar um pet é uma decisão que envolve muita responsabilidade e compromisso, não é verdade? Além de oferecer um lar amoroso a um animal necessitado, a adoção também traz uma série de benefícios, tanto para o pet quanto para o adotante. E esse assunto é o tema de hoje do quadro Meu Amigo Pet. Bom, e hoje a gente está recebendo aqui no nosso programa a Raíssa e o Lift, né? Para deixar bem claro, olha, o Lift já olhou para mim aqui já. Tudo bem, Lift? Tudo certinho? Como é que você tá? Ali tá a Raíssa, que estava há pouco brincando com Dona Najara. Só que eles vêm através, né, do Dr. Yuri Carvalho, também do Ricardo Vassoler. Eles que são pais, avós, enfim, os dois são avós, né, do Lift e da Raíssa. Tudo bem, Dr. Yuri? Seja bem-vindo ao Câmera Mais. Tudo bem, Thales. Muito obrigado novamente, estamos aqui, né? E aí, Ricardo, tudo certinho? Bom dia. Tudo bem, Thales. É uma satisfação estar aqui também, trazendo hoje a Raíssa. Para começar, me conta a história do Lift, Dr. Yuri. O Lift, na verdade, era um cão que a mãe dele vivia dentro do mato, muito próximo da casa da mãe do meu filho. E aí a gente sempre acompanhava ela, mas muito arisca. E assim que ela teve os primeiros filhotes, a gente tentou resgatá-los para poder já dar um lar, porque a gente sabia que eles iam virar cães de rua, porque já tinha muito cão de rua lá, e com dificuldade de pegar, porque os cães são acabam ficando muito ariscos. E aí, por muita sorte, até com a ajuda de uma resgatadora, a Mônica, ela nos ajudou e conseguiu pegar ele. A primeira vez que a gente pegou, ele era muito bebê. Olha só. Aí a gente soltou para continuar mamando e tudo. Aí depois que a gente foi resgatar ele novamente. Então, assim, é uma história muito legal porque era uma mãe que vivia no mato, então tinha muita dificuldade. Ela só saía para comer e os filhos acompanhavam isso. E aí alguns cães acabam ficando muito ariscos, né? Porque aprendem com a mãe certas dificuldades, aquele momento de ação, de correr, de fugir, né? Então... Mas aí meu filho, louco pelo cachorro, aí a gente teve que armar um grande aparato para poder resgatar ele. Que legal, doutor. E a gente percebe que ele é bem carente, né? Ele tá te pedindo carinho o tempo todo aí, ó. É extremamente carente. Tem hora que chega e fala, sai de cima. Bom, já. Se ele pudesse entrar dentro da gente, ele entrava. Ô, Ricardo, apresenta pra gente aí a sua neta, a Raíssa. Thales, a Raíssa, ela como é que ela chegou pra gente? Antes a gente tinha uma outra cadelinha adotada, que se chamava Farolina, porque ela estava abandonada na faculdade Faro. Quando a Raíssa quando ela foi disponibilizada para adoção, o pessoal da Pronto Dog entrou em contato com a gente, informou, mandou fotos perguntando se a gente teria interesse em adoção de mais uma outra cadelinha, né? Que seria para se juntar com a Raíssa. A Raíssa foi para nossa casa, meio a contragosto da minha esposa, que não queria que tivesse mais uma cadelinha em casa, mais um pet em casa. O início foi um pouco tumultuado, porque a Raíssa é um pouco ciumenta e a Farolina também era um pouco ciumenta. No início elas brigavam bastante, mas depois elas se deram bem e foi só alegria, fazendo passeios juntas, seja com a gente, seja sozinhas. As duas também sabem fazer passeios nas redondezas assim de casa, né? Elas vão, o pessoal os vizinhos, a vizinhança toda gosta delas, né? Faz carinho, dá comida e depois elas voltam sozinhas para casa também. A Farolina não gostava de coleira e a Raíssa também não gosta. Olha só, cara, que legal. Pô, é muito bacana quando a gente vê os próprios tutores, enfim, os pais, avós de pet contando a história, porque parece que a gente está falando de uma pessoa, né? Parece o nascimento de um bebê, é algo mágico, né? Faz parte da família, isso é muito legal. Thales, e isso é muito, muito interessante, porque realmente todos os cães, quando a gente ou resgata ou você doa, eles sempre têm uma história, e é uma história às vezes até triste inicialmente. Porque eles sofrem muito na rua. Nós temos muitos cães errantes, né? Que são cães de rua aqui na cidade de Porto Velho.
Então isso faz, às vezes, a gente ter histórias difíceis, né, complicadas, mas que também são histórias de superação. Na minha vida como veterinário, nós já tivemos muitas situações assim. Tem clientes hoje que cuidam assim do animal como se fosse realmente o próprio filho foi resgatado de uma maneira difícil, que parecia que não tinha condições de sobreviver. E aí quando você vai relatar essa história, é uma história fantástica. Sem dúvida. Eu já ia te perguntar sobre isso, doutor, sobre como é que funciona essa relação, né? Porque quando a gente tem dois tipos de se ter um pet, vamos dizer assim. Ou, né, você adquirindo um pet, enfim, indo até, né, o mercado de pets aí tá à disposição. E a outra forma às vezes, resgatando-me, né, tendo esse ato de amor através da adoção. Às vezes é um amor à primeira vista, às vezes é um cachorro que você tá andando na rua, o cachorro começa a te seguir, você começa a criar um elo ali, meio maluco, você fala, cara, vou ter que levar para casa. Só que, às vezes, esses cães, eles vêm com traumas, eles vêm machucados, às vezes eles vivem na rua, passam fome, passam sede. Como que funciona esse processo até que o cão se torne um cãozinho saudável? Esse realmente é uma dificuldade. A gente, às vezes, nem sempre sabe como foi o processo de vida desses cães, o que eles passaram, se realmente apanharam na rua. Então, assim, eles ficam tem muita dificuldade desse contato, dessa aproximação. Então a ideia sempre é você entender que ele não é um cão ainda que vai confiar em você, que vai confiar em certos barulhos, que vai confiar nas coisas que você vai dar para ele. Então tem que ter muita paciência. Às vezes você tem que começar a fazer aquela rotina inicial para que ele entenda. A maioria deles querem voltar para a rua, porque na rua é que eles aprenderam a sobreviver, né? Mas é lógico que com o tempo eles vão entendendo que tem o seu ambiente, que tem a comida. Principalmente a questão da comida é o momento em que eles vão compreendendo o seu novo lar. O lift, por exemplo, é uma ideia que é um exemplo de que a rua nunca saiu dele. Porque quando ele sai para o passeio, ele às vezes o bairro é muito tranquilo e tudo, mas ele sai para o passeio e ele volta para a região onde ele nasceu. É interessante porque ele quer ficar lá um pouco, fazer o passeio dele, mas ele volta. Sim. Então assim, algumas coisas, claro que não vai ser sempre assim. Mas o tutor, o novo dono, ele vai ter que ter muita paciência, né? Calma, para poder fazer com que esse cão estabilize novamente casa nova, né? No ambiente novo. Ô Ricardo, quando a Raíssa chegou para você, como é que ela já estava? Ela estava bem cuidada, nos traumas, como é que estava isso? Thales, eu acho que ela tinha ainda alguns traumas por conta A gente não sabe ao certo, né, nesses 2 ou 3 lares que ela teve antes, como que ela foi. Peraí, só um pouquinho. É que a gente está com uma certa dificuldade que o lift tá no meio. Eu tô tentando procurar aqui o Ricardo. Aí, ó, vamos ver se o lift vai ser um pouquinho. Ele é bem... Se chamar a Raíssa, ela vai. A Raíssa? Lift. O lift não é tão dado quanto a Raíssa. Não, ele não quer, ele tá com medo. Oh, meu Deus. Eu te entendo, lift. Quando eu cheguei, eu também tinha medo da Renata. Vamos, Raíssa. A Raíssa tá toda com a gente agora, tá aí. Raíssa. Aí, lá vai ela. Isso. Vem aqui, pincheja. Ih, rapaz, isso aí vai virar longe agora. Pode deixa solto aí, a gente acompanha. Sim, Ricardo, você contava sobre a história da Raíssa, e aí? A gente não sabe ao certo, Thales, como é que foi a vivência dela nesses 2 ou 3 lares que ela teve antes, e ela acabou voltando lá para Prontodog. E assim, quando eu tive a felicidade de adotar ela, quando a gente teve, né, nossa família, foi assim, ela já estava totalmente vermifugada, já castrada. Eu confesso para você que o fato dela já ser castrada, para mim, me deixou um pouco, atualmente é um pouco até de dó, assim, porque eu gostaria que ela tivesse filhotinhos, que eu gostaria de cuidar, que ela tivesse com os filhotinhos dela na nossa casa também. Sim. Entendeu? Mas foi... E só complementando aquela sua pergunta anterior, nesse processo de adoção, acho que quem ganha mais não é o pet. Quem ganha mais somos nós que adotamos.
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ô doutor Yuri, eu sei que você pode ir tirando aí, fica à vontade. Pronto. Ele tá acostumado. Oh, meu Deus. Engraçado, né? Como a gente vê como o próprio gênio dos cachorros é como se fossem os humanos, né? Cada um tem o seu jeito, né? Falando ainda, doutor Yuri, sobre essa questão, por exemplo, de quando a gente adota. Tem algumas vacinas que são essenciais toda vez que for adotado, for resgatado algum cão, tem que passar por esse processo. Fala mais pra gente sobre isso. É extremamente importante quando a gente, por exemplo, se o tutor já resgata, né, o tutor que eu digo é o dono, o cliente, o pai, o avô. Sim. Ele resgata, inicialmente, o primeiro contato que ele precisa fazer é com o veterinário. Ele precisa ter esse contato com o veterinário para entender se esse cão ele tem alguma doença, se ele está passando por algum processo ou algum machucado que precisa ter uma atenção maior. Uhum. E exames de sangue são extremamente importantes antes de qualquer tipo de vacina. Porque você pegar um cão que está doente, que está passando por um processo de dificuldade e vaciná-lo, você pode causar, desenvolver uma alteração até maior. Ele vai passar por um processo de baixar a imunidade dele. Uhum. E você vai piorar o quadro clínico. Então, por isso é importante a consulta médica, a avaliação clínica, alguns exames de sangue, coisas mais simples, né? Uhum. E os cuidados iniciais. Eu tenho um grande amigo que recentemente resgatou um filhote lá em Jaci, Paraná. Ele é professor na escola lá. Uhum. E foi uma história também muito emocionante. E ele resgatou esse cachorrinho, levou para mim, tinha bastante pulga, tinha alguns carrapatos. Uhum. E o primeiro, ele já quer vacinar e tal, eu falei, não, primeira coisa realmente é fazer exames clínicos e exames de sangue. Foi feito, constatou que estava com doença do carrapato e babésia. Olha só. Mas foi super rápido o atendimento e funcionou super bem. E hoje ele está tratando, o cachorro está bem. Então, assim, finalizando o tratamento, é vacinar, fazer os protocolos de vacina certinho. E aí, vida que segue, né? Por isso a importância do veterinário nessa hora. Sem dúvida, sem dúvida. No caso de cães, por exemplo, que sofrem maus tratos, como é que fica essa situação? Como que a abordagem já é um pouco mais diferente? A abordagem é um pouco diferente porque, assim, se você tem um cão, você percebe que ele está sendo maltratado, ele passou por um processo de maus tratos. Hoje nós temos várias autoridades que trabalham com esse processo de maus tratos. Então a gente já vai atrás dessas autoridades que vão fazer a identificação, o BO que precisa ser feito e relatar quem é que estava com aquele animal, porque aquele animal aquela pessoa vai sofrer consequências por conta desses maus tratos. E esse animal vai ser colocado à disposição para a doação, assim que passar por uma avaliação médica, né? Certo. Ricardo, falando ainda sobre a Raíssa, como é que foi esse processo? O que mudou na rotina de vocês, a chegada da Raíssa? Até porque já a gente vai falar sobre a vida profissional de Raíssa. A gente vai falar sobre isso já já. Mas antes, sobre a rotina de vocês, o que mudou com a chegada dela? Thales, a gente tinha uma outra cadelinha. O nosso receio, principalmente quando a Raíssa foi adotada, em questão de viagem, esse tipo de coisa, né? Uhum. Ter alguém para cuidar, já era difícil alguém que ficasse com a outra cadelinha quando por algum motivo a gente viajasse, esse tipo de coisa, né? Se fica no pet, se fica com alguém em casa ou se fica na casa de alguém. E querendo ou não, esses pets, eles vamos dizer, eles se afeiçoam muito à família, né? Aos tutores que estão com eles. E a gente percebe que eles sofrem, né? Quando uma ausência é um pouquinho mais longa. No início, como eu estava falando, quando ela chegou, tinha a Farolina, que era outra cadelinha, que também era adotada. Bastante brigas no início, elas eram muito competitivas, uhum. Entendeu? E não sei se por conta da atenção da gente em casa, teve uma vez até que como a Farolina, ela estava, vamos dizer assim, nos últimos anos de vida, até o Dr. Magno lá, que trabalha lá com o Yuri, fez a cirurgia dela, que ela veio a falecer de câncer.
Elas brigavam. Uma vez a Raíssa até chegou a cortar aqui o peitinho aqui da Farolina, nesse Caramba. início aí. Uhum. Mas, graças a Deus, superou essa fase e depois é só alegria. Uma fase de adaptação, né? É uma fase de adaptação. Que legal. Você falou que elas eram um pouco competitivas, né? Então, a Raíssa é mas tão competitiva que do nada ela virou corredora. Me conta essa história. Começou mais ou menos assim. A gente tem até uma certa dúvida de como começou. A Farolina, nos dias que a gente saía, era um período da pandemia, o espaço alternativo não estava funcionando assim, tinha restrições para a gente ir para lá para fazer a corrida. Uhum. Muitas das vezes eu saía de casa e a Farolina, a outra cadelinha, ia junto por um certo... cerca de 300 a 500 metros, a Farolina nos acompanhava, que eu ia com os amigos, né? Ela nos acompanhava. Uhum. E depois ela retornava para casa. A Raíssa, ela foi junto num dia. Num certo momento, assim, ela viu que a Farolina ela havia ficado para poder retornar, só que a Raíssa continuou. Depois de que a gente estava próximo da ponte ali, que estava bem afastado de casa, mais de 4 quilômetros de casa. Uhum. A Raíssa, ela meio que ficou olhando para nós assim, como se perguntasse assim, vocês não vão voltar? Ou então a gente percebia assim que ela só estava, nesse momento, ela seguia mais porque eu acho que no íntimo dela, ela sabia que ela não ia conseguir voltar sozinha para casa. Aí ela se viu obrigada a terminar a corrida com a gente. Olha só, e voltou. Mas ela voltou super bem, entendeu? Eu acredito que também parte disso é porque ela não conhecia, vamos dizer, essa distância um pouco mais afastada de casa. Sim. Mas depois dessa primeira corrida, se ela me vê em casa colocando tênis, se ela me vê de tênis e de bermuda, ela já associa que é uma corrida e ela já faz de tudo para ir junto. Que legal. Eu vi aquelas imagens ali. Em qual evento que era aquele ali? Aquele evento ali... Só bota o microfone. Aquele evento ali... Pode retornar. A gente vai colocar lá. Aí, ó. Esse evento aí foi uma corrida no ano passado, a corrida da Polícia Federal. Que aí o pessoal, ela subiu no pódio com a gente também. Pô, que legal. Mas ela chegou a correr junto? Correu junto. Olha aí. Ela correu junto os 10 quilômetros. Caramba. Raíssa é pódio, meu amigo. Ela é pódio, chegou no pódio. Ela é pódio. Que legal, gente. E, doutor, como é que é essa história? Cachorro, isso está mais ligado ao instinto do animal mesmo? Qualquer cachorro pode ficar à vontade para correr assim? Como é que funciona? É uma questão instinto, né? Uhum. Inicialmente é instinto e depois vira uma rotina que, por exemplo, de deixar a gente às vezes até espantado. A gente se emociona com uma situação dessa, porque fala, pô, é um cão que entrou para um esporte que é natural deles em certos momentos, mas não seguir e competir e ter uma distância tão grande como essa, por 10 quilômetros correndo, né? Uhum. Então é um condicionamento, elas vão tendo aquele condicionamento de saber que vai correr e para eles acaba sendo um divertimento. Então, assim, acaba virando um atleta, né? Sem então, assim, não tem muito treinamento, é o instinto mesmo, a questão de querer conviver, de vou acompanhar meu dono, e é isso aí. Que legal. É isso, Ricardo? É isso, e só complementando, teve outra corrida agora, recentemente, no final de semana, sem ser esse agora, o outro... Ela participou também e pegou pódio novamente. Também a Raíssa. Essa Raíssa tá demais. E ela está completando. Fizemos uma grande festa ali no espaço alternativo para ela quando ela completou a corrida 200. Uhum. E ela está agora na corrida 282, que a gente vai registrando no aplicativo. Só, cara. Todas as corridas dela. E vai ter, esperamos que ela complete a corrida 300. Pra gente poder comemorar outra festa aí pra ela. E a Raíssa é tão chique, gente, que ela tem inclusive Instagram. Como é que é o Instagram da Raíssa? O Instagram da Raíssa é Raíssa_Dog Atleta. Olha aí, ó. Raíssa_Dog Atleta. Segue lá a Raíssa no Insta, hein, galera?
Todo mundo lá para ver a nossa atleta, a nossa corredora. Que coisa linda. Inclusive, eu tô aqui no chat do YouTube, a Richelle Assunção falou uma coisa legal, que ela não confia em quem não gosta de animais, que ela gostou demais quando a Luna estava fazendo carinho ali na Raíssa. E a Couve-Flor também falando que gosta mais de animal do que de seres humanos, né? Principalmente quem não gosta de animais. É isso aí, galera já sabe, né? O pet é daquele serzinho que realmente a gente pode ter toda a confiança de que, enfim, o amor deles é completamente genuíno. Bom, quem quiser saber mais, Prontodog está à disposição. Quem adotar um cãozinho, leve lá para passar por toda a triagem, todo o atendimento veterinário, né, doutor? É o primeiro passo. Adote, porque a gente sabe que muitas pessoas querem ter um certo tipo de raça, mas assim, conhecer essa raça, que é o SRD, sem raça definida, eles também têm uma... Nos encanta com tanto que eles são espetaculares em carinho, em amor, ao tutor. Aquele que resgatou, aquele que deu uma nova vida para eles, né? Que legal. Ó, a Luna tá chamando já o Lift para ele com ela. Ó, e você aí de casa, Instagram, endereço, tudo na tela para que você possa ir atrás da Prontodog. Se você precisar aí desse atendimento 100% para o seu cãozinho ou para o seu animal, 24 horas, tá bom? Obrigado, minha gente. Muito obrigado, Thales. Obrigado, Thales. Um abraço. E apareceu a mãe da Raíssa. Essa é a verdadeira mãe da Raíssa. Fala aqui que você é a tia. A mamãe, é a tia? A mamãe é a Luísa. Ah, muito bem. Esse foi o meu amigo pet de hoje. Meu amigo pet. Oferecimento Prontodog. Cuidado e carinho para o seu pet 24 horas todos os dias.